Os carros pé de boi ainda existem, embora as tabelas de preço façam a gente esquecer um pouco disso hoje em dia. Mas o fato é que este HB20 1.0 aqui é um belo exemplo de carro que é bem simples, bem utilitário para você usar no seu dia a dia se você precisa de um carro baratinho aí para você ter no seu uso. Nesse vídeo aqui você vai conhecer tudo sobre essa versão Sense Pack dele e vai ver que pelo preço dela ele traz itens de série que podem até salvar sua vida. São 2 airbags a mais e controle de estabilidade. Sem isso, ele zera em crash test. Você vai ver que ele não vem tão pelado assim de série, ele vem com ar e com rádio. Vamos ver que o espaço interno dele é razoável. 300 litros aqui deixam esse porta-malas entre os maiores da categoria. E falar do motor 1.0, que é um dos mais espertinhos aí entre os seus rivais. Além dele ter um câmbio bem gostosinho de usar. Mas antes da gente começar essa apresentação toda sobre o HB20, você já sabe que este é o meu momento para te convidar a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal da KBB Brasil no YouTube. É só apertar nesse botãozinho vermelho, porque assim você continua ajudando a gente a trazer vídeos novos toda semana para você. É rápido, de graça e não dói nada. Essa versão Sense Pack do HB20 funciona como uma versão mesmo no site da Hyundai e ela custa R$ 51.990. Mas se você quiser consultar o preço de mercado dela, indo lá em kbb.com.br, como está no link direto aí na descrição desse vídeo, você vai encontrar a página de preço da versão Sense do Hyundai HB20. E aí você vai ter que ir em Editado Opcionais, Equipamentos Opcionais, e vai selecionar lá o Sense Pack. Porque tecnicamente, essa Sense Pack é um pacote de opcionais da versão Sense. Mas independentemente disso, quando você seleciona essa opção Sense Pack, o preço que você vai ver na página de preço já é a desse carro aqui, com os equipamentos que ele tem. E aí você vai ver que ele é vendido nas concessionárias por um preço até menor do que a versão Sense pela tabela de fábrica da Hyundai. Sempre use a KBB para você negociar o carro que você quiser vender ou que você quiser comprar, porque a gente sabe todos os preços que são praticados no mercado e é tudo de graça para você consultar. Se a gente for contar os comentários das nossas redes sociais, que aliás estão todas com link aí na descrição para você seguir a KBB todo dia, você vai achar que o visual do HB20 ainda sofre muito haterismo na internet. Principalmente de gente que acha que ele poderia ser fisgado por alguma isca num lago qualquer. Mas a verdade é que depois dessa polêmica do lançamento, ou as pessoas deixaram de ligar para isso, ou elas simplesmente se acostumaram com o visual do HB20. Porque o fato é que ele hoje ocupa um consolidado segundo lugar entre os carros mais vendidos do país. Mas essa versão aqui, como você pode ver, dá bem o tom da simplicidade dela, porque a gente não tem nem farol de neblina ali, não tem DRL, não tem sensor traseiro e nem sensor dianteiro também. Aqui dentro do HB20 também não esconde que se trata de uma versão de entrada essa Sense Pack aqui não. A gente não tem nenhum material macio revestindo em nenhum lugar aqui, é tudo plástico comum mesmo, como já era de se esperar. Sobre praticidade, diferentemente de outras versões, né, mais caras, a gente não tem o baú central aqui para de repente colocar suas coisas de maneira mais discreta, então a gente conta com esse console central que até tem bastante opções aqui de porta-objetos, mas enfim, são todos expostos, né? O baú das portas não é dos mais largos, então não é tão confortável assim de você usar para deixar as suas coisas. Bom, pelo menos visualmente aqui, esse design minimalista também agrada nessa versão de entrada e a gente tem alguns mimos, vai. A gente tem esses espelhinhos aqui, ó, só não tem luz, né? Mas tem espelhinho nos 2 para-sóis. Essa versão também vem com travas automáticas, né? Quando você começa a andar o carro, travas elétricas automáticas. Temos esses 2 comandos dos vidros, que lá atrás é manivela e aqui são vidros elétricos, só que uma economia que frustra um pouco da parte da Hyundai é não ter colocado aquela função de um toque, vai, pelo menos pro vidro do motorista, né? Já que economizaram nos retrovisores que são manuais, poderia ter colocado essa função no vidro, né? Essa versão Sense Pack aqui também conta com ar-condicionado já de série e um rádio. Não é uma central multimídia, é um rádio MP3 player mesmo, com uma entrada USB para ler algum arquivo de mídia. A única coisa que eu não gostei assim desse rádio, é que ele só tem 4 atalhos físicos aqui para você, para as estações que você salva como favoritos, né? Podia ter 6 para já facilitar a vida. Mas enfim, isso é menor. Agora, o painel de instrumentos, esse poderia ser um pouquinho melhor, A gente tem aqui 2 mostradores analógicos, até aí tudo bem, mas o computador de bordo aqui é dos mais simples, né?
faz falta um velocímetro digital, que é algo que um Fiat Argo 1.0 tem, até um Volkswagen Up tem, mesmo naquele computadorzinho de bordo bem simplesinho do Up, ele tem lá um velocímetro digital. Acho que a Hyundai poderia fazer essa atualização aqui, né, para ficar um pouquinho mais agradável de se ver. Esses botões que você deve ter reparado aqui no volante são para controlar o rádio, né? Para você controlar o computador de bordo, você vem por este pino aqui. Agora, nenhum equipamento que você viu até agora deveria importar mais para você comprar o Sense Pack em vez da versão Sense do HB20 do que o fato dela ter controle de estabilidade de série e 2 airbags a mais, no caso, os airbags laterais aqui no banco. Você deve estar vendo aí na sua tela que o nosso editor colocou as imagens do crash test que esse carro aqui passou em dezembro pelo Latin NCAP. E nesse crash test aí que você está vendo, ele tirou a belíssima nota 0. Tirou 0 estrelas no resultado da colisão de frente, aí, lateral, enfim. Todo o resultado do crash test. Agora, a gente tem que fazer uma ressalva que o carro que foi testado foi da versão Sense, que não tem esses airbags a mais nem controle de estabilidade. E se você ler o protocolo, você vai perceber que a estrutura do carro recebeu uma nota estável, boa, podendo até aguentar cargas maiores aí de batida. O problema foi o teste de colisão lateral, porque como essa versão que eles testaram não tem airbag lateral, o boneco lá, o dummy, recebeu uma série de ferimentos aí no tórax e no peito que prejudicaram muito a nota dele. E como ele não tinha controle de estabilidade, o Latin NCAP nem avaliou a segurança ativa daquela versão. Ou seja, com R$1.000 a mais, ou às vezes nem isso, né? Dependendo da faixa de preço aí que você consultar na KBB, você pode ter um carro com muito mais segurança para você se você optar pela versão Sense Pack, que vem com esse adicional de segurança muito importante. Bom, agora voltando aqui para dentro do carro para a gente falar um pouco de espaço. Se você acompanha a KBB, você sabe que eu tenho 1,70 m e aí você está vendo que para alguém de 1,70 m eu tenho um palmo aqui de distância para o meu joelho. O banco está configurado como se eu fosse dirigir, então eu tenho até que um espaço satisfatório, vai. Para quem é da minha altura aqui não tem muito do que reclamar. 3 adultos de uma estatura parecida com a minha, até que também poderiam se encaixar aqui, vai, porque o assoalho é quase plano, né? Não é 100% plano, mas é plano o suficiente para poder acomodar pelo menos as pernas assim mais retas, né? Para ter 2 adultos aqui, mas é claro que seria um pouquinho apertado, né? Não dá para esperar milagre. Agora, de resto, nós não temos mais nada aqui para entreter quem viaja aqui atrás, até porque nem vidro elétrico a gente tem. O porta-malas do HB20 é um dos pontos positivos dele, porque ele tem 300 litros de capacidade aqui, o que deixa ele aí entre as referências da categoria, só atrás do Renault Sandero. O ruim dessa versão simples aqui, mesmo na Sense Pack, é que os bancos são inteiriços aqui atrás, né, o encosto. Então não dá para você aproveitar mais espaço dele sem sacrificar as pessoas que iriam sentadas aqui atrás. Um dos principais argumentos para você comprar o HB20 1.0 pode estar aqui, ó, no motor, já que a gente está falando só de carros 1.0, né, desse universo aí. Porque este motor 1.0 aqui, capa da Hyundai, é um dos mais espertinhos do segmento, principalmente se a gente comparar com o do Onix Joy, que é ainda aquele motor antigo da Chevrolet, né? Esse aqui a gente tem 3 cilindros, 12 válvulas, que geram 80 cavalos e 10,2 kg de torque, trabalhando com o câmbio manual de 5 marchas. Se você está atento, você vai me dizer que esses números aí nem são os melhores da categoria e você tem razão. Mas quando a gente coloca o baixo peso do HB20 nessa conta, que são 989 quilos, fica mais fácil de explicar por que esse motor 1.0 dele é bem espertinho. A gente está colocando aí na tela os números de teste da revista 4 Rodas e é lógico, né, que esses números não dizem aí nenhuma revolução em desempenho de um motor 1.0. Não é esse o propósito do HB20. Agora, o que dá para dizer é que ele tem sim uma boa distribuição da curva de potência e torque desse motor, porque a gente tem uma sensação de que ele está sempre esperto, assim, para reagir em diferentes faixas de rotação que ele tiver, né? Você não precisa se esforçar tanto para extrair mais potência dele, se é isso que você precisa. E a relação curta de marchas que ele tem também contribui para dar essa sensação de agilidade para o carro. É claro que
Isso acaba cobrando um preço também quando você está rodando em velocidades mais altas, porque daí o giro do motor acaba ficando mais alto do que de alguns rivais, por exemplo, né? Mas não chega a prejudicar, pelo menos na questão acústica, porque o carro aqui ele é bem eficiente para mitigar aí o ruído que invade a cabine. Mas de qualquer maneira, essa relação mais curta das marchas e o fato dele ter uma boa distribuição de torque e potência tornam o desempenho do HB20 bastante agradável, e os números comprovam que ele é está um pouquinho à frente aí dos seus rivais nesse quesito. Agora, o que merece um elogio à parte é esse trambulador do câmbio aqui, porque de fato ele contribui bastante para deixar essa experiência aqui de dirigir o HB20 mais agradável. Esse trambulador daqui ele é bem preciso, os engates são engates curtos, o curso é macio, então de verdade esse conjunto aqui ele até chegou a me surpreender, fazia tempo que eu não dirigi um HB20 1.0 aqui manual. E é bem interessante essa relação do câmbio, trambulador, esse motor espertinho. É um carro que agrada bem dentro do lógico desse contexto e das limitações de um carro 1.0. O conjunto de suspensão do HB20 também contribui para ele dar essa dirigibilidade interessante aqui para o carro. Ele consegue absorver de maneira até que macia os buracos, mas é verdade também que a gente sente algumas pancadas no assoalho de vez em quando, assim, dependendo do buraco ou do remendo que você passar, o que denota, na verdade, que a suspensão tem um curso, né, o elemento elástico, assim, talvez tenha um curso um pouco pequeno, né, talvez, para certos buracos e remendos, porque você sente ali ele dando uma batida final um pouco mais seca. Mas isso não acontece direto, não é algo que vai te prejudicar a sua experiência aqui. Por isso que, no geral, ela merece mais elogio, a suspensão do HB20, porque ela consegue dar um caráter um pouco mais firme para o carro, dar uma dinâmica mais interessante aqui para ele, nas reações de transferência de peso e tudo mais, com uma absorção boa dos buracos, mas ocasionalmente ela pode sim incomodar um pouco. Esse desempenho mais espertinho do motor 1.0 do HB20 não chega a prejudicar o seu consumo de combustível, né, a eficiência dele. Ele tem bons números em relação ao teste do Inmetro, né? São 9,1 km por litro com etanol na cidade, de média, e ele vai até 14,6 km por litro em rodovias, isso com gasolina. No meu uso aqui, que eu não respeitei muito a questão do consumo e tal, não estava muito preocupado com isso, consegui chegar em média de 8,9 km por litro com etanol, pegando bastante cidade, alguns trechos de estrada também e nada de trânsito. O que você pode sentir falta se o consumo for uma prioridade para você? De um indicador de troca de marcha. Esse computador de bordo aqui, como eu falei, ele é bem simples, ele não tem essa função, que é o que, por exemplo, um Fiat Argo 1.0 tem. E isso ajudaria você a controlar mais o giro do motor, respeitando essa indicação para você extrair um consumo de combustível ainda menor do carro. Mas no geral, ele está entre as referências aí do segmento de ser mais econômico dentro dos carros 1.0 aspirados, lógico, né? A direção do HB20 é elétrica, né, na assistência dela, e ela é bem confortável, macia de usar na cidade para você fazer manobras, enfim, baliza, essas coisas. Em rodovias ela chega a ficar um pouquinho mais responsiva assim, mas não é tanto. Ela pende sempre mais pro lado do conforto mesmo do que pro lado mais comunicativo. Agora, o que é interessante fazer uma ressalva é que esses bancos, embora eles tenham essas abas aqui que você sente que elas te encaixam bem no banco, aqui no assento, o encosto, eu não sinto as minhas costas aqui totalmente apoiadas, assim, não sei, dependendo do tempo que você dirige o HB20, eu senti um leve desconforto na parte mais lombar aqui das costas. Pode ser uma questão particular minha, pode ser que a minha coluna é torta, eu não sei, mas a questão é que o banco da HB20 não foi um aspecto que mais me agradou assim. Para você encontrar a posição ideal de dirigir aqui no HB20, você vai ter que se contentar só com o ajuste de altura do banco mesmo, né, ajuste e distância, obviamente, mas na direção aqui ela vai ficar sempre no mesmo lugar, porque nós não temos ajuste nem de altura e nem de profundidade para ela. Tá aí, essa foi a nossa avaliação do Hyundai HB20 1.0, vida como ela é. Curtiu? Acho que ele vale o preço?
já vai deixando aquele comentário polêmico aqui embaixo pra gente, mas se você quiser saber a nossa opinião, ela só vai vir no nosso próximo vídeo, naquele comparativo que você já está acostumado a ver aqui no canal da KBB, que é quando a gente dá o nosso veredito sobre a compra deste carro aqui ou não. Portanto, se você não quiser perder a nossa opinião, é muito simples, é só você apertar nesse botãozinho vermelho aí para você ser notificado também, aperte o sininho, assim você vai saber quando o nosso comparativo do HB20 contra Onix e Ka for ao ar aqui no nosso YouTube. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e não se esquece que toda semana tem vídeo novo para você. Valeu!